Olá, meus queridos alunos. Há quanto tempo, né? Neste momento estou sentindo muita falta de vocês, porque aqui é um ambiente espetacular, que é a sala de aula. Aqui temos muitas experiências, principalmente voltadas para o aprendizado, certo? Mas espero que tudo isso passe logo. Conto muito mesmo que isso passe rapidamente para que possamos estar juntos novamente, ok? Então, para dar início à nossa aula de hoje, vamos falar aqui do dicionário. Já perceberam o quanto a nossa língua ela possui um vasto vocabulário? Já procuraram pesquisar quantas palavras existem na nossa língua? E quantas você usa no dia a dia? Pois é, por isso que estudamos anteriormente a questão do alfabeto, pois o dicionário ele está organizado de forma alfabética. Foi visto também a questão do alfabeto, ele tem algumas regras, principalmente a questão da utilização de letras maiúsculas e minúsculas, ok? Como já foi falado, a questão da ordem alfabética. Vamos aí, a utilização do dicionário. Ah, professor, mas eu não uso dicionário, eu vou lá no Google, digito a minha palavra e rapidamente eu já tenho o significado ou o termo que se assemelha ao que eu quero utilizar. Mas, para o objetivo da nossa aula de hoje, é muito necessário que vocês utilizem o dicionário. E venho aqui, faço a seguinte pergunta: como utilizar o dicionário? Alguém aqui já recebeu alguma orientação de algum professor, ou até mesmo em casa, de como utilizar o dicionário? Pois é, existe alguns passos para utilizar este material muito importante que é o dicionário, ok? Então vamos a algumas delas. Temos aí, dominar a ordem alfabética. Como já foi estudado, repito mais uma vez, como já foi estudado a questão do alfabeto, é muito importante que você domine esta ordem alfabética, tudo bem? Então, sempre que precisar, sempre que necessário, volte ao alfabeto. Às vezes, algum aluno tem uma certa dificuldade em ter a ordem destas letras bem segura, bem cristalizada, certo? Então vamos aqui. A outra regrinha, outro passo que a gente deve seguir é a questão de conhecer o significado das abreviaturas. Vocês podem até se deparar com a palavra, certo? A partir de hoje eu aconselho, e será alvo de atividades, que vocês façam a consulta ao dicionário. Largue um pouco esse material eletrônico, esse vasto material eletrônico que temos nos dias atuais. Tudo bem? Então vamos a algumas abreviaturas que são muito comuns nos dicionários. Vamos a elas. O ADJ, certo? Que se estiver do lado da palavrinha está sinalizando que é uma palavra adjetiva. Temos aí o SF, substantivo feminino. Temos aí o SM, substantivo masculino. E o no caso, seria numeral e sim singular. PL estaria indicando que é uma palavra que está no plural, ok? E o verbo, que para sinalizar que aquela palavra é um verbo, vem apenas o V e acompanhado de ponto final, certo? Agora, notem uma coisinha. Se você tem lá uma seguinte oração, as carretas tombaram. Aí como é que vão saber como está essa palavra, como é que ela está disponibilizada lá no dicionário? Simples. Nesse caso, como já foi visto em algumas aulas anteriores, ou até mesmo em séries anteriores a esta, certo? É que, quando se tratar de verbos, vamos pegar esta palavra e colocá-la no infinitivo. O que seria esse infinitivo? É a terminação esta palavra com a terminação R. Essa é a indicação de infinitivo. No caso, você tem aí a palavra tombar. Tombaram, certo? Se você tem a palavra tombaram, é só reduzi-la, então trazer para tombar. A partir disso vocês irão perceber esta diferença entre ela empregada no contexto e quando pesquisada no dicionário, certo? Ok, então vamos lá. Tombaram. Então, no caso, se for verificar no dicionário,
Mais uma vez repito, não utilize computador ou celular para fazer uma pesquisa nas nossas atividades que serão dispostas. Então vamos lá, tombado. Então ela estará escrita desta maneira, ok? Então, cuidado quando for pesquisar no dicionário, ok? Então vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos ao seguinte. Então, só ressaltando, é muito importante que se tenha o domínio da ordem alfabética, que saiba o significado dessas abreviaturas e, principalmente, ir folheando o dicionário como já está bem destacado as letras que estão correspondentes ao início das palavras que, porventura, vocês irão pesquisar. Ok? Então, vamos lá. A próxima será... Vamos exercitar um pouco, certo? Neste momento, eu gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e, em seguida, tentassem colocar estas palavras em ordem alfabética, seguindo as orientações que foram dadas há pouco. É muito importante, mais uma vez, estou sendo muito repetitivo, mas é algo que eu faria se estivesse bem próximo de vocês. Aliás, eu estou. Ok? Então, pausem o vídeo, irão colocar estas palavras na ordem alfabética, certo? Em seguida, colocou as palavras em ordem alfabética, consultando o dicionário, vocês deverão acompanhar a correção em seguida, ok? Vamos lá, gente, voltamos. Eu espero que vocês tenham pausado mesmo o vídeo e que verifiquem agora, juntamente comigo, as respostas, certo? Então, temos aí, eu espero que tenham conseguido nesta sequência, que é a sequência correta que deveriam ter encontrado, ok? Então, para aqueles, acredito que não, eu confio muito em vocês, no que vocês acabaram de ver, encontraram esta sequência aqui. Podem perceber que podem olhar que essas duas primeiras palavras aqui, elas coincidem até a 1, 2, 3, 4, até a quinta letra, ok? Então, pesquisar no dicionário ou colocá-las numa ordem alfabética dá um pouquinho de trabalho, mas é algo que vocês precisam se acostumar. Nem sempre vamos ter esse material eletrônico, esse vasto material eletrônico que temos à disposição a todo momento. Então, vai ter momentos que, para determinadas atividades, precisarão ter o dicionário em mãos e fazer a consulta seguindo a maneira correta. Então, como podem perceber, houve a coincidência das letras compostas nestas palavras até a quinta letra, mas a partir da quinta letra já houve uma diferença. Foi possível encontrar o A e depois o I. Pela ordem, sabemos que a letra A é a primeira que aparece no nosso alfabeto, ok? Vamos aqui à questão de Açucena e acudir, ok? Então, como podem perceber, o C cedilha pode ter interferido, certo? Na ordem, isso na visão de alguns, mas não, tomem cuidado, ok? O C cedilha, daqui a pouco vou explicar a questão do C cedilha, certo? Porque a cedilha é mais um acento gráfico, assim como o tio, o circunflexo, a trema, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coincidiu, a segunda também, certo? E a terceira. E, obviamente, que na quarta letrinha já é possível e deixa bem claro como ela deve estar organizada. E na palavra aqui, dragar, ok? Na palavra dragar, obviamente que ela estará logo após, seguindo a sequência corretamente, certo? Após a letra A. E, por último, que está lá no nosso alfabeto, se possível, se houver alguma dificuldade, verifiquem lá no início, onde estará disposto lá o nosso alfabeto. E por último, W, ok? Volta. Então temos aí a sequência correta: acionar, acionista, açucena, acudir, dragar e Walter. Chamo a atenção aqui, como falei para vocês, ao consultar o dicionário, provavelmente já perceberam que aqui, a questão dos verbos, ok? A questão dos verbos que estarão terminados com R.
Ah, professor, mas aí só que tem volta. Volta também é verbo? Obviamente que não. Trata-se aqui de... E você, como bem viu, lá no dicionário, estava lá. Tinham lá a indicação que se tratava de um substantivo. Ok? Então vamos lá, adiante. Como eu falei agora há pouco, a questão do C cedilha. C cedilha é como se fosse um acento gráfico, certo? Chamamos aí de diacrítico, ok? Então temos aí caca, cacá e temos caça. Como eu falei para vocês, essas palavras, principalmente com C cedilha, vai aparecer depois de palavras correlatas, só que com uma diferença, ok? Uma leve diferença. Essa praticamente seria a última regra, a única regra para a questão do C cedilha. Temos aqui caca, certo? E para as palavras que têm cedilha, elas serão colocadas depois das correlatas. Então, essas correlatas, elas, se vierem acentuadas, elas devem ser colocadas à frente. E, por último, as que possuem cedilha, palavras cedilhadas, ok? Espero que tenha ficado bem claro essa questão da cedilha, para que, caso vocês se deparem com alguma situação semelhante a esta, já notem que palavras com cedilha ficarão depois das correlatas. Ah, professor, mas por que isso acontece? Gente, já parou para pensar um pouquinho sobre isso, que na nossa língua portuguesa existe alguma palavra iniciada com C cedilha? Não, né? Então, por isso que ela sempre ficará logo após as palavras correlatas a ela, ok? Vamos adiante. Sinônimo e antônimo. Quando se fala de sinônimo e antônimo, o que vem à sua mente? Ah, professor, eu já ouvi falar isso há algum tempo, mas nesse período eu esqueci até meu nome. Calma, gente, não é assim também não, não exagerem. Então vamos lá. E agora? Deu para ver melhor, deu para perceber qual seria o sinônimo e antônimo? Qual seria, que significação teria para você essas duas imagens? Ok? Então vamos lá. Então, sinônimo e antônimo apresentam definições diferentes, ok? Vamos a elas. Sinônimo, vamos lá. Diz-se de ou palavras de significado semelhante a outra que se pode, em algum contexto, ou alguns contextos, ser usada em seu lugar sem alterar o significado da sentença. Antes dos exemplos, vamos aqui. Se você quer elogiar alguém bonito, e se uma outra pessoa chega e não quer repetir essa mesma palavra, a quem ela vai recorrer? Como eu falei para vocês logo no início, a questão do nosso vasto vocabulário. É aí que foi falado bem no início a questão do dicionário. Ah, professor, mas deu um branco, eu não sei como elogiar essa pessoa sem utilizar a mesma palavra. Não tem problema, consulta o dicionário e vai verificar que haverá muitas palavras que apresentam uma semelhança na sua significação. É por isso que temos aí as palavras sinônimas. Ok? Então, passando adiante, exemplo. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, alegria. Certo? Então vamos lá. Qual seria o sinônimo de casa? Que sinônimo você poderia dar à casa? Ah, professor, meu lar. Semanticamente é possível. Mas uma outra. Aí uma residência, pode ser? Então vamos lá. Residência. Ok? Ela pode ser substituída por residência, já que você não quer repetir a mesma palavra. Vamos a outra. Iracema demonstrara afeto a Martim. Gente, quem conhece esse romance indianista provavelmente vai saber quem eram essas duas personagens bem significativas na obra desse grande escritor cearense, José de Alencar, ok? Então, professor, qual seria uma palavra que eu poderia substituir a palavra afeto? Então, vamos lá. Qual seria, gente? Isso mesmo, carinho. Eram dois personagens, no caso... um português se apaixonou por uma indígena,
uma das pessoas que pertencia a uma das tribos que tínhamos aqui no nosso estado, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso próximo tópico. Então, o antônimo, certo? Ao contrário do que foram os sinônimos, vai apresentar uma significação totalmente diferente, bem distinta, ok? Então vamos lá. Diz de unidade significativa da língua, morfema, palavra, locução, frase, conjunção, sentido, é contrário ou incompatível ou de outra com outra, certo? Então vamos lá. Exemplos. Temos aí, o leão covarde faz sua primeira aparição no livro O Maravilhoso Mágico de Oz. Gente, vamos pensar aí. Qual seria um antônimo, certo? Uma palavra que apresenta uma significação totalmente diferente a covarde. Vamos a ela? Qual seria? Exatamente, corajoso, certo? Não é um antônimo? Queremos o contrário daquela palavra que foi colocada no contexto, certo? Vamos ao próximo. O estreito de Hormuz ou Hormuz é um pedaço de oceano relativamente estreito entre o Golfo de Omã ao sudeste e o Golfo Pérsico ao sudoeste, ok? Citei aí um pequeno trechozinho de um texto de geografia, certo? Em que podemos utilizar o quê? Ver a seguinte palavra, estreito. Qual seria o antônimo de estreito? Então, pesquise um pouquinho aí, se possível, até pause, mas calma. É um exemplo, fácil, e vamos aí o antônimo, largo, ok? Vamos adiante. Vamos exercitar um pouco? Gente, nesta questão aqui, vocês mais uma vez, certo? Irão pausar. Isso aqui é simples, é como se fosse um vídeo, como se fosse um exemplo que seria disposto, colocado aqui para vocês na sala de aula, em que vocês teriam um tempinho para me dizer, onde, obviamente, que eu receberia aquela calorosa, inúmeras respostas de vocês, mas, vamos lá, devem pausar o vídeo. Vamos pausar? Pronto, estamos de volta, então vamos lá. Analisem aí, analisando a questão já de uma outra forma, certo? Vamos verificar as respostas que poderemos encontrar. Vamos aí. Na questão tem, aponte em qual das alternativas abaixo as palavras destacadas são antônimas. Mauro era um rapaz belo, certo? Belo. E Leonardo muito lindo. Como foi citado durante a explicação, certo? Belo e lindo são palavras sinônimas. E a questão que é o quê? Antônimas. Vamos à próxima. Rafaela esbanjava alegria na festa. Ao vê-la, Henrique sorria de tanta felicidade. Então vamos aqui. Alegria e felicidade. São termos semelhantes, que apresentam uma significação semelhante. Vamos à próxima. João era um homem certo em todos os negócios. Já Eduardo fazia tudo sempre errado. Gente, vamos aqui. Errado e certo. São palavras contrárias, têm significados diferentes. Então, a nossa questão correta é item C. Vamos à próxima. O carinho do amigo fazia com que Teresa, aos poucos, retornasse o afeto que sentia por ele. Vamos aqui, gente. Afeto e carinho, certo? São palavras com significação semelhante, mas a questão quer antônimo. Então, a nossa questão correta é o item C, certo? Então, vamos lá para a próxima questão, ok? Nesta questão também, gostaria que vocês dessem uma pausa no vídeo e tentassem resolvê-la, certo? E, em seguida, devemos verificar qual seria a resposta e aposto que você, aí do outro lado, vai acertar, certo? Então vamos lá, pausou o vídeo, voltamos, então vamos lá. Então, o apaixonado rapaz ficou estático diante da beleza da noiva. A palavra destacada é sinônimo de, vamos lá, por questões de esclarecimento, então vamos lá. Será que o rapaz estático, ele ficou sem respirar? Ah, professor, eu já fiquei sem respirar diante de uma pessoa.
Sim, mas vamos analisar aqui, procurem no dicionário mais uma vez. Então, não será o caso, ok? Então, não se adequa ao nosso contexto. Vamos aqui, indiferente. Ah, professor, eu vi lá no dicionário, indiferente é totalmente diferente, perdão aqui a repetição, de estático, certo? Isso mesmo, não é a nossa questão. Explosivo. Professor, isso também acontece quando eu estou diante de uma pessoa que eu gosto, eu fico explosivo. Os meus mais sentimentos ocultos, eles ficam aflorados. Mas vamos aqui, a questão que é uma palavra sinônimo, meu querido. Então vamos, ou minha querida, vamos aqui, a palavra sinônima, explosivo também não é. Então, nosso item correto será o item A, ok? Então, eu espero que com essas explicações, isso facilite bastante a nossa atividade que estará no livro, ok? Vamos lá, gente. Depois da explicação, eu gostaria que vocês fizessem a atividade que estará lá na página do livro de vocês, ok? Que estará sendo disponibilizada na agenda de vocês. Então, para a atividade, vocês deverão fazer essa questão aqui, onde pede justamente para consultar o dicionário, certo? E escrever os nomes em ordem alfabética. Enquanto na questão 2, vocês deverão lá. O trecho a seguir é uma parte da explicação para a palavra medo, selecionado no dicionário do TU, com ortografia atualizada para as regras atuais, certo? Então, mais adiante, vocês terão aí. Procure o significado das palavras a seguir, escolhendo o mais adequado ao texto, certo? Então, temos aí perturbação, apreensão, iminente e remoto. Deverão consultar o dicionário seguindo aquelas orientações que foram dadas no início da aula, ok? Então, temos aí a terceira questão. Muitas pessoas choram quando estão com medo, mas também existem as que choram de alegria. Então, leia o texto a seguir e descubra outra razão para chorar. Nesse caso aqui, irão verificar estas informações dispostas tanto no texto misto que vocês têm aqui, quanto no texto ao lado, ok? Então, no item A, indique a maneira como são apresentadas no dicionário as seguintes palavras do texto. Então, seguindo, mais uma vez, repito novamente, verifique o dicionário mesmo, nada de computador ou celular. Utilize o dicionário para que possa solidificar melhor o que você viu na explicação anterior, certo? Então, lá na B, procure o significado das palavras a seguir, escolhendo o mais adequado ao texto, certo? Nesse caso aqui, deverão levar em consideração o contexto em que elas estão empregadas. Não é procurar o significado e copiar tudo que tem lá no dicionário e passar para cá. Não. Escolha apenas uma palavra que está de acordo e que se encaixe bem aqui no contexto. Vamos adiante? Vamos aí para a próxima questão. Certo? Só subir um pouquinho aqui. Ok? Temos aqui C. Procure a palavra danado e informe que outra palavra poderia substituí-lo no texto. Consulte o dicionário mais uma vez, certo? Então vamos ao item D. O que significa danado na expressão em destaque? Esta cebola está danada de ardida, certo? Então você irá, com a ajuda do dicionário, e tirar suas próprias conclusões e resolver este item. Já no item E, por qual outra razão o texto mostra que as pessoas podem chorar? Explique. Gente, nada de tirar respostas ou pegar trechos do texto e colocar aqui. Não, você deverá explicar com suas palavras, ok? Da maneira como você entendeu. Quarta questão, leia as frases a seguir e reescreva usando diferentes palavras ou expressões, substituindo. Olha aí, viu, gente? Vamos utilizar aí a questão dos sinônimos, certo? Então, vamos lá. Beatriz sentiu medo porque deu de cara com um cachorro bravo. Item B. Tom deu sinais de insatisfação ao ver o resultado da enquete. C. Clarissa está com medo porque
uma equipe de veterinários está operando o seu gato. Lá no item D, no ano que vem, Bruno e Paulo vão operar um projeto de enquete com 200 pessoas sobre o medo. Então, podem perceber aqui a questão do operar. É bem diferente aqui nos dois contextos. Então, verifique bem, se possível, consulte o dicionário, ok? Vamos ao item E. Carol sentiu muito medo, pois o motorista acelerava o carro, mesmo em curvas perigosas. Item F, sentindo medo por estar sozinha, Isabel acelerou seu retorno para a escola. Então, verifique aí, item a item, e responda de acordo com a questão, com tudo que se pede nela. Ok? Vamos adiante. Vamos aí para a próxima página. No caso aqui, já quase finalizando, certo? Temos aqui a quinta questão. Leia as frases a seguir e reescreva, dando o antônimo das palavras grifadas, certo? Irão ler esses dois itens, respondam, que na próxima aula a gente faz a correção. Não, um aviso aqui, para que a gente consiga atingir os objetivos desta aula, não deixe para fazer a atividade no dia da correção, certo? Senão vai levar, digamos aí, um carimbo digital. É possível, viu, gente? Até mais, até a próxima aula. Um abração.